Mas o Apocalipse nos fala também de outro inimigo de Deus, é a Babilônia. Nós até agora quase que não abordamos o aspecto de Babilônia dentro do Apocalipse. Uma das questões é porque se dá no fim. Outras das questões é que a ênfase o tempo todo do Apocalipse é um grande conflito entre Deus, o homem e Satanás. E nas suas personificações físicas ou concretas, esses inimigos estão por detrás de governos, por detrás de ações de demônios, por detrás de formas econômicas, formas sociais, formas políticas. E hoje nós vamos abordar a questão máxima, ao meu ver, do que sucederá, além das perseguições que haverá à humanidade, e dentre a humanidade, os cristãos que não foram arrebatados e os judeus. Há também essa questão econômica. Há um mito com respeito à Grande Babilônia. Eu mesmo, por muito tempo, eu defendi a tese de que a Grande Babilônia tinha em sua característica o aspecto religioso. E por ficar tendencioso só à questão religiosa, eu fui induzido a achar que a Babilônia era a Igreja Católica. E fala-se que esta mulher produziu prostitutas, filhas. E eu também fui induzido a dizer que as filhas eram as denominações evangélicas. Vamos abrir Apocalipse 18. 17, desculpe-me. O versículo 5 diz assim: na sua fronte achava escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, por causa dessa expressão meretrizes e a mãe, então subentende que a mãe produziu filhas. Então, a teologia convencional, a dispensacionalista, e dentre esta a milenalista, aquela que crê nas questões finais, ela dá a ênfase que Apocalipse 17, 18 só se refere à questão religiosa. Só se refere à questão igrejas falsas. É tanto que até os grupos pseudo-cristãos, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas, também pregam, por causa da sua herança, que antes eles eram denominacionais, eles eram batistas e alguns presbiterianos, eles acreditavam que a Babilônia, do capítulo 17 e 18, representava a Igreja Católica. E depois as filhas, eles interpretaram dizendo que baseava-se que eram as denominações evangélicas, que ficaram também babilônicas, ou confusas, ou aquelas que seguiram a religião apóstata. Mas, queridos irmãos, como eu tenho afirmado em meus vídeos postados no YouTube, eu estou querendo colocar uma nova maneira de se ver o Apocalipse, uma nova alternativa. E quando a gente vai fazer uma leitura coerente do texto e deixar o texto falar por si só, não com aquela ideia de a gente ir para o texto já cheios de preconceito, porque se você já for para um texto da Bíblia cheios de preconceito,
tudo que ela falar contra aquilo que você crê, você vai tentar sempre ajustá-la àquilo que você acredita. Mas, queridos irmãos, quando nós deixamos Apocalipse 17 e 18 falar, eu posso afirmar com muita coerência, houve um engano interpretativo do Apocalipse, capítulo 17 e 18. E você fala, Paulo, então me explique o porquê disto. Quando você lê o capítulo 18, que é a explicação da mulher do capítulo 17, que é a grande meretriz, a Babilônia, ela tem sobre si 2 sinais. E estes sinais que tem sobre ela representam aspectos importantíssimos na sua autoexplicação, sem precisar forçar o texto. O próprio texto explica por si próprio. E quando você vê esse aspecto, você vai ver que esses 2 sinais representam aspectos que têm de ver com a nossa realidade atual. O primeiro aspecto é que ela é uma grande meretriz. Meretriz. O que isso quer dizer? Eu sei que aqui há irmãs e tudo, a gente não está abordando questões sexuais, mas João está abordando aqui, usando uma figura de uma prostituta, para explicar como que se desenvolve as práticas desta mulher. Porém, há um outro sinal que corresponde exatamente a esta mulher. Ela também é chamada de a grande cidade. Então eu não posso interpretar a mulher sendo religião. Eu não posso interpretar a mulher achando que a ênfase é só na questão igreja católica e as igrejas protestantes. Eu tenho que entender que o capítulo 18 nos fala de um grande comércio. O capítulo 18 nos fala de uma queda de uma cidade. E o capítulo 17 nos fala de uma grande meretriz. Mas ambos os aspectos convergem num único, que representa em si, em sua natureza, o aspecto econômico mundial. É tanto que as terminologias que se usam no capítulo 18 se enriqueceram, compraram e venderam mercadorias, ficaram ricos, prósperos e enriqueceram a muitos. E por fim ainda fala, ninguém mais compra as suas mercadorias. Como eu posso pegar esse conceito financeiro, econômico, e tentar empurrar de goela abaixo, dizendo que é o aspecto só religião no capítulo 17 e 18 do Apocalipse? Ou seja, eu queria que vocês acompanhassem essas folhas que eu li, e eu vou hoje me dar um pouco nessas leituras que aqui estão escritas, porque eu estou tentando sintetizar ao máximo o Apocalipse, para não ficar cansativo e aquela coisa de ficar amassando no barro. Então, olha bem, o primeiro sinal de uma grande meretriz que dá prazer, mas prazer em quê? Em negociar, em finanças. O segundo sinal representa o comércio mundial, mas ambos os sinais têm o mesmo fim, dar satisfação ao quê? Às ambições comerciais dos homens. O aspecto da mulher é místico, o aspecto da cidade é concreto. É a mesma verdade com um aspecto duplo. Um é interior, o outro é externo. O desejo por riqueza material vem através da exploração de matérias-primas exploradas das nações, gerando o império comercial mundial, sendo quase um reino paralelo ao da besta.
eu quero dizer aqui algo para vocês. Vamos abrir Apocalipse 18, me desculpe. Apocalipse capítulo 18. Quando se fala aí em matéria-prima, olhe o que é o conteúdo desta mulher-cidade. Apocalipse 18, 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho, linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, flor, farinha, trigo, gado, ovelha, cavalos de carro e de escravos e até de almas humanas. Queridos irmãos, aqui nós vemos um grande comércio mundial. Até escravos de almas de homem. Quando nós olhamos para as colonizações nos séculos anteriores, que igrejas cristãs e católicas, através de um pastor e de um padre, abençoavam uma navegação para ir na África, pegar negros, transportá-lo o mar todinho para fazê-los escravos. Aqui nós só vemos uma coisa: escravos do comércio. Escravos de uma busca intensa por matéria-prima, para que desta matéria-prima possa fazer na sua manufatura ou na sua produção final objetos para se vender. Mas para se vender e ter o que com a venda? Lucros, dinheiro, posse, riqueza. Diante desta situação, há três personagens ou pilares que toca esta máquina comercial. E nós podemos ver no próprio texto, e isto eu quero dizer para os irmãos, para nós não forçarmos o texto, deixar o próprio texto explicar o texto. Então, eu estive falando aqui para os irmãos que o aspecto comercial é a natureza do capítulo 17 e 18, principalmente o 18. Mas para tocar este comércio, tem que haver os pilares. Tem que haver os pontos fundamentais desta máquina comercial para funcionar. E nós vamos agora descobrir qual é o primeiro pilar. Vamos abrir Apocalipse 18, 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Então sublinhe a palavra os reis da terra. O segundo pilar, o versículo 11 do capítulo 18. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Mercadores da terra é a segunda expressão. Então a primeira foi qual? Os reis da terra. A segunda expressão no versículo 11, os mercadores da terra. Agora, quando se tem os políticos que simbolizam os reis, e quando se tem os mercadores que simbolizam a economia, alguém tem que transportar esta mercadoria. Político não vai fazer isto. Um comerciante rico não vai ele próprio carregar a mercadoria. Quem carrega a mercadoria? O trabalhador, o braçal, aquele que põe a mão na massa. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe, vendo a fumaceira do seu incêndio. Então aqui você vai sublinhar
piloto, navegam livremente, marinheiros. Vocês têm que entender que quando a Bíblia foi escrita, o comércio era tocado pela marítima, pelos mares. As mercadorias atravessavam de um lado e para o outro, basicamente nas navegações. É claro que hoje ainda há isto, porém, hoje nós temos o aspecto da aviação, que é mais rápido. Mas naquela época, o mais rápido eram os navios. Então, quando você pega os pilares desta mulher-cidade, que simboliza o comércio mundial, então nós temos que entender que, para que haja cidade, tem que haver sociedade. Para que haja sociedade, tem que haver civilização. Para que haja civilização e sociedade, tem que ter os pilares que fazem mover este sistema social civilizatório. E neste caso, no Apocalipse 18, a natureza deste capítulo, volto a repetir, não é espiritual. Ela é financeira. Ela é econômica. Eu quero dizer a vocês que há 3 ai. Ai. O primeiro ai, quem fala é os reis da terra. O segundo ai é os mercadores da terra. O terceiro ai é todo piloto, todo marinheiro que reclama e lamenta o quê? O fim da mulher-cidade. Da mulher, da meretriz, que também é uma grande cidade. Agora, quando João, o apóstolo, usou a figura da mulher, é para explicar que o prazer do mercado era semelhante a um prazer sexual. Era semelhante a uma orgia. Era semelhante a uma promiscuidade. Era semelhante a uma meretriz que faz coisas ilícitas. E aí João, no capítulo 17 e 18, nos fala, através de linguagens figuradas, os seguintes aspectos. Vamos ler nesse momento Apocalipse 17, 12. Eu quero que vocês compreendam que quando João está usando a mulher como símbolo de um prazer, de comércio, de negócios, ele fala que embriagaram-se. Apocalipse 17, 12. Apocalipse 2, 17, 2. De luxúria. Apocalipse 18, 9. De opulência. Apocalipse 18 e 19. De sedução e feitiçaria. Essas linguagens promíscuas é que envolve os 3 pilares que sustenta o comércio mundial. Ou seja, os reis se beneficiam com os impostos que são pagos pelos mercadores. Mas o lucro dos mercadores está na mão de obra do piloto, do trabalhador, daquele que trabalha dia a dia. Mas aqui a Bíblia fala, caiu a grande Babilônia. Chegará o dia do fim do comércio mundial. As estruturas que sustentam esta máquina chamada o mercado mundial vai falir. O prazer simbolizado pela embriaguez, pela opulência, pela prostituição, pela luxúria, pela sedução e pela feitiçaria, que é essa linguagem mística da mulher, vai ter fim. Por quê? Porque chegou o dia que aqueles que praticavam o comércio vão ver ruir no mundo inteiro o fim do comércio mundial. Vamos abrir Apocalipse 18, versículo 11. Sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Por quê? Por que os mercadores vão chorar e lamentar? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. O fim da negociação, o fim do lucro, o fim de querer tirar vantagem
na matéria-prima e ganhar uma riqueza grande. Por quê? Porque isto para Deus, quando vem e provém de matanças de povos indígenas, quando vem e provém de exploração do pobre, quando vem e provém de escravização dos africanos, isto para Deus foi e é uma abominação. Porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz: dá ao pobre e empresta a Deus. Mas o que nós temos visto é o homem usando o homem para poder ficar mais rico, para poder explorar, para poder subjugar. Então, toda essa linguagem desta mulher, ela tem de perfil ou pano de fundo negociações ilícitas, lucros exorbitantes de explorações. É lamentável dizer o que vou dizer aqui, mas quando os europeus foram para os Estados Unidos, se tornaram as 13 capitanias que haviam lá, para eles havia pagamento para aqueles que matassem indígenas. Os donos da terra, que eram os indígenas, eram mortos pelos seus colonizadores. Semelhantemente aqui no Brasil, da mesma forma. A mesma prática de buscar na África negros para virem para cá, também foram para a América. E para todas as regiões quase que do mundo. Mas também a mesma prática de matar os nativos aqui da América do Sul, matar os nativos da América Central, matar os nativos da América do Norte, sempre foi uma prática daqueles que matam as pessoas. Em busca de quê? Do diamante, do ouro, do minério, do rubi, de tecidos, de riqueza, de madeira. Esta prática faz com que o rico fique cada vez mais rico e o pobre fique cada vez mais pobre, não havendo possibilidade para uma igualdade social. Irmãos, percebam como é forte esta ênfase no Apocalipse. Como eu tenho falado nisso, e aqui voltamos a falar. Quando estudamos sobre a besta da terra, a sua marca é o poder econômico. Quando estudamos o primeiro ataque que vai ser de juízo de Deus, na primeira taça, é para aqueles que têm a marca da besta. Quando chegamos aqui no capítulo 18, está falando de comércio de novo. Outra questão que eu queria abordar com vocês, e para poder enfatizar esta questão, que o capítulo 18 e 17 não tem nada a ver com religião falsa, nem com igreja católica ou evangélica, é as terminologias que tem no texto. Vamos abordar quais são essas terminologias que dão ênfase que esta mulher-cidade representa o comércio mundial? Vamos lá. Alguém abra para nós Apocalipse 18:3. Aliás, eu terei que ler porque está sendo gravado e o áudio precisa sair para que quem está nos assistindo depois entenda a nossa expressão. Então, nós vamos aprender aqui a linguagem deste capítulo. E vocês vão percebê-la que ela é econômica, ela é financeira, ela é do dinheiro. Vamos percebê-la então? Apocalipse 18:3 diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores se enriqueceram. A palavra enriquecer, terminologia financeira. Vamos continuar. Vamos ler o versículo 15. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram. De novo, a outra palavra enriqueceram. Vamos ler agora Apocalipse 18:12. Outra terminologia, mercadoria. Mercadoria. Mercadoria de quê? Aí vai falando um monte de mercadoria. Mas a expressão mercadoria tem que ter. E ela representa o quê? Vender. As pessoas vendem para quê? Para se enriquecer. E para quê? Para ter lucro.
Continuando, outro conceito. Apocalipse 18, do 12 ao 13, nós já lemos que são os mais variados tipos de matéria-prima ou de bem já produzido. Outra expressão, Apocalipse 18, 19. Lançaram pó sobre a cabeça, e choraram e prantearam, gritaram, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram. De novo a palavra enriqueceram. Continuando. Apocalipse, o 19 agora. Desculpe, meus irmãos. Apocalipse 18, o 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais de ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Por todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Sublinha a palavra grandes da terra. Grandes da terra. É o poder econômico que mantém os dois pilares extremos da sociedade e civilização atual, tanto os políticos quanto os trabalhadores. Mas quem banca a política é o banqueiro, é quem tem dinheiro, é os empresários, é o comerciante. Mas ao mesmo tempo que o comerciante banca os políticos, que simboliza os reis da terra, eles também dão trabalho para o povo. Então, a mola mestra do capítulo 18 é os mercadores, porque eles é que bancam todo o financiamento de uma política. Não é à toa que quando saem aquelas notícias escabrachosas, horríveis na televisão, por detrás de um grande político tem um grande banqueiro, tem um grande empresário, tem um grande mafioso. Nós estamos vendo aí na televisão denúncias e denúncias. Não preciso nem comentar. Mas por detrás está em quem? Um mega empresário investindo naquele político. Mas ao mesmo tempo que ele investe naquele político para tirar vantagens, e aí entra abominações que Deus rejeita, ele também dá serviço para o pobre. O pobre motorista, o pobre que varre rua, o pobre que arruma o seu supermercado, ou seja, o laranja, ou seja, o laranja também é ele que banca. Foi até interessante. Então, queridos irmãos, a linguagem desta mulher do capítulo 18 representa o mercado mundial. Outra questão, sabemos que é os empresários, os banqueiros, os comerciantes que bancam financeiramente os políticos e dá trabalho ao povo. Então, quando você começa a fazer uma leitura natural do texto, irmãos, chega-se até gozação a velha interpretação, falar que isso era igreja católica e igreja evangélica. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por favor, ponham-se de joelhos e perguntem a Deus Pai Yahvé, através do poder do Espírito Santo e no nome sagrado e poderoso do Rei Yeshua, se estas palavras são do Rei Yeshua. Mensagem recebida do Rei Yeshua, em 21 de junho de 2017. Muitas pessoas de meu povo estão começando a despertar e percebem as coisas que invadiram a terra. Engano, ódio, amantes da iniquidade, amantes da carne, abominações que são celebradas em vez de condenadas.
Não foi isso que eu disse em minha infalível palavra? Irá o meu povo se levantar e destruir esse mal, estando na presença do meu Espírito Santo? Ah, sim. Digo-lhes que os meus santos atrairão os homens para o centro do meu querer, onde eles devem estar. Os meus santos irão envergonhar aqueles que gozam os frutos dessa terra. A nudez dessas pessoas será exposta. O orgulho e a falsa sensação de auto-entronização será a própria destruição. Mas as minhas luzes irão reluzir nos olhos dos meus santos, e algumas dessas pessoas sinceramente desejarão saber como receber a mim. Eles serão atraídos pelo meu resplendor e amor insuperável. Meus amores, vocês devem tomar cuidado. Vistam sempre as suas armaduras que Deus Jeová, Jesus Cristo, lhes deu. Porque muitos virão em meu nome, mas eles não saberão quem eu sou. Vocês estarão lutando contra o meu inimigo, até estarem em segurança em meus braços eternos. Deus Jeová os ama com um amor interminável, sincero, ilimitado e insondável. Eu dei estas palavras para minha preciosa filha Wendy Lee, uma dos meus santos do Altíssimo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Salmo 82, versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Lucas, capítulo 1, versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Por favor, perguntem a Deus Pai Yahvé de joelhos, através do poder do Espírito Santo e no nome sagrado e poderoso do Rei Yeshua, se estas são suas palavras. Durante o meu período de oração, comecei a escutar sinos tocando, quando Deus Pai Yahvé me chamou. Mensagem de Deus Pai Yahvé, recebida em 21 de junho de 2017. Em breve, não haverá uma única pessoa nesta terra que não testemunhará o meu grande poder, o grande e poderoso Jeová. Os sinos que a minha serva ouviu são amargos e doces. Meu julgamento não foi suspenso. Depois que a minha alma estiver satisfeita e a minha mão parar de destruir o perverso, as minhas lindas crianças estarão comigo por toda a eternidade. Fique atenta, América Babilônia. Veja os sinais que eu lhe dei com misericórdia. Você não está mais ao leme. Você foi encontrada severamente deficiente em dar-me glória. Eu sou, criei a ti para minha glória, América Babilônia. Você zombou e seguiu seus caminhos de prostituição, através de coisas que não podem satisfazer ou salvar, por suas próprias mãos. Você não adora o Deus que te criou e te formou. O Eu Sou está prestes a golpear você com a minha mão. Olhe para as duas direções, do leste para o oeste. Ai, 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 América Babilônia. Diz Deus, Jeová Todo-Poderoso. Você desejará
que eu nunca tivesse aborrecido você. Aqueles que temem a mim não devem se preocupar, pois eu cuidarei de vocês. Eu tenho os meus justos na minha doce mão direita. Deus os protegerá, como diz a minha palavra. Não permitirei que as pestilências ou flechas se aproximem de vocês. Continuem seguindo o meu Filho perfeito e o seu coração. Deus Jeová, Todo-Poderoso, Elohim, falou. Shalom.